Você é uma vergonha na profissão! Por que não tem tompero? Ai, Zé, agora estou cheio de preguiça de tirar isso, bro. Acho que já saiu. Sim, malta, estamos-nos a rir e é importante sermos felizes na vida, mas hoje tirei um vídeo muito complicado, né? Porque infelizmente muitos restaurantes com o pesadelo da cozinha do Brasil, onde o Jacan visitou, deram errado. E faleceram pessoas, pelo que eu vi na. Zé, continua preto, é impossível. Enfim, faleceram pessoas que participaram dos restaurantes, de certos restaurantes, e esse vídeo vai ser um bocadinho complicado, tá? Portanto, desde já deixa o vosso mega likezão, subscrição e bora para o vídeo. Sim, malta, vamos assistir então ao triste fim dos restaurantes do Pesadelo na Cozinha. Neste caso é na parte 2. Não chegamos a trazer a parte 1, mas se quiserem a parte 1 é só escrever nos comentários, tá? Bora lá. Restaurante com brigas internas, outro com uma horta mijada por cachorro e um terceiro onde o dono discutiu feio com o próprio Jacan tem em comum. Todos passaram pelo pesadelo na cozinha e Sim, todos uma verdade é certa, houve muita cegada, houve muita treta lá no Pesadelo da Cozinha e isso é fato. Não sei se ainda tem Pesadelo na Cozinha, mas pelos vistos tem, porque eu estive a assistir ao nosso famoso Rico Fazeres, porque ele também trazia reacts a esses vídeos e pelos vistos tem. tiveram um fim no mínimo inesperado. No vídeo de hoje a gente vai mergulhar no destino do Saia do Padre, que sumiu do mapa logo depois do programa, do Sal e Pimenta, onde o filho do dono jogou na cara do Jacan que ele também já tinha falido e depois foi parar justamente num restaurante do chefe, e também do Quitanda, que além de fechar as portas teve um desfecho ainda mais triste de todos, né? A morte da sua dona. Isso é muito triste, porque eu cheguei a ver esse episódio e eu curti muito da dona, porque ela meio que ela já era chefe de restaurantes bem anivelados, 5 estrelas, e tudo o resto eu curtia muito da vibe, mas pelos vistos soube disso hoje, antes de fazer esse vídeo, que ela infelizmente chegou a óbito e é muito triste. Tânia Romão, agora em abril de 2025. Bom, essa é a parte 2 da nossa série, falando do triste fim dos restaurantes do pesadelo na cozinha. E se você achava que as coisas terminavam bem depois da visita do Jacan, esse vídeo vai te mostrar que a realidade pode ser bem diferente. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Saia do Padre. O restaurante Saia do Padre foi o protagonista do terceiro episódio da primeira temporada do programa em 2017 e acabou ficando muito famoso, mas não por um bom motivo. As brigas constantes entre os donos, Elaine e seu marido Itamar, com a funcionária do estabelecimento foram o que mais chamou a atenção do público. Além disso, o desinteresse do Itamar era algo evidente. Calma, como é isso? Se quiser falar palavrão, tá tudo certo aqui. Tá feliz então? Que qual o problema que você tem aí? Você tem um problema, senão eu não estou aqui. De quem que é esse aqui? É o moleque que voltou. E cadê a mesa? Mesa 3. Passando uma coisa, Jacan? Se vira aí você. Não cheguei a ver esses episódios, mas houve muita cegada. O restaurante ficava na Pompeia, um bairro nobre de São Paulo, e quando participou do programa já estava na beira da falência. Vamos ir, vamos tentar. O sonho é seu, eu não tô afim. Deixa ele lá, ele não é bom? Esses tipos de pessoas, elas não estão nem aí para o negócio que elas podem fazer com o trabalho delas e com o restaurante delas. Elas não estão nem aí. Elas preferem ir lá à esquina, fumar um cigarro, beber uma cerveja e ter uma vida de merda. Pois, é isso. Desculpem lá pelos palavrões, malta, mas temos que ser diretos. Vocês. Mas a gente precisa de todo mundo lá. Olha a mulher, coitada. Ela quer ter uma vida melhor, mas como com otários desses não é possível. Não tô nem aí pra ele, que se dane ele. Quero que se não sabe trabalhar. Malta, é triste dizer isso, mas muitos restaurantes dava para ver na cara que o Jacan não ia mudar nada na situação. Há restaurantes que melhoraram muito e bastante, mas há restaurantes que dava para ver que nem mesmo o Jacan poderia mudar a história desses restaurantes. E muitos youtubers que eu sigo tiveram a mesma opinião que eu.
Eu te falei. Ele tá ensinando a gente. Ensinando desse jeito? Em meio às brigas e à falta de interesse de Itamar, era Elaine, que também atuava como uma das cozinheiras, que mantinha acesa a chama de esperança aí no local. Ela sonhava em reerguer o restaurante porque ela queria muito ser mãe e sabia aí que ter uma renda mais estável seria essencial para evitar perrengue. O Jacan foi até lá e fez a renovação de sempre, mudou o ambiente, os uniformes e o cardápio. Isso fez com que o restaurante melhorasse bastante logo após o fim do programa, o que ajudou Elaine e Itamar a quitarem algumas dívidas, mas não todas. Sem um apoio externo, o restaurante acabou voltando à antiga rotina e aos poucos foi ficando do jeito que estava ali antes da reforma. No fim, acabou fechando as portas. Dizem também que o proprietário do imóvel alugado por Elaine e Itamar teria aumentado consideravelmente o valor do aluguel, o que teria tornado então impossível a permanência deles ali. O Saia do Padre fechou. Eu acho que ele seguia o pesadelo na cozinha, ele viu o fogo à emissora do Jacan, foi lá fazer o trabalho deles, agora deve ter muitos clientes e olha, posso ganhar mais guita com isso, mas não foi muito o caso. E enterrou-se ele mesmo. Mas não se sabe se isso foi mesmo verdade, essa história. Se foram o que eles disseram, mas se é verdade ou não, nós não estamos lá para ver. Pouco tempo depois da participação no programa, e a verdade é que ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu, nem como estão aí o Itamar e a Elaine hoje em dia. O restaurante simplesmente desapareceu do mapa, a gente só torce para que eles estejam bem e que Elaine tenha conseguido realizar o sonho de ser mãe, Então se alguém souber aí o que de fato... É muito triste, sinceramente, eu quando vejo isso deixa-me triste, mas quando vemos certos tipos de pessoas a trabalhar em restaurantes desses, sabemos muito bem que não vai acabar bem esses negócios com restaurantes. Isso por causa do simples fato que há pessoas que não se esforçam para o trabalho. E é muito triste, mas é a realidade hoje em dia. Aconteceu com eles, conta aqui nos comentários. Sal e Pimenta. O restaurante Sal e Pimenta participou da primeira temporada do programa Pesadelo na Cozinha, com foco na culinária lusitana. O Sal e Pimenta... Este aqui também vi, houve muita treta. E ainda mais com um jovem... Um jovem, ele é maior que eu, mas enfim, um jovem que não gostava nada de Jacan. Ficava localizado na zona sul de São Paulo, no bairro Paraíso. O restaurante era comandado por Ari, o dono do local, que administrava tudo com o apoio do filho Vinícius. O Vinícius, que já havia servido como militar, assumia a função de chefe de cozinha, profissão que ele abraçou ali por verdadeira vocação. O Ari, por sua vez, veio do universo corporativo, antes de investir no negócio. O episódio do Sal e Pimenta, assim como tantos outros do programa, foi marcado por desentendimentos, especialmente entre os donos e o chefe Jacan, que chegou a ficar visivelmente irritado com a postura de Ari e Vinícius. É engraçado que até você vir aqui, tava suando, tá capeta, mas anda. Essa porcaria tava fechado. Eu ia abrir esse restaurante. E aí, não esquece isso. Então Começa a cozinhar direito. Os clientes começam a reclamar. Começa a aprender a cozinhar. Tá ouvindo? Estou ouvindo, chefe. Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a cena polêmica protagonizada por Vinícius, quando ele acusou o Jacan de querer reerguer negócios mesmo tendo falido com um dos próprios restaurantes. O cara que nunca conseguiu sustentar um restaurante querer falar alguma coisa. Você tem lá o seu... Tens razão, ele simplesmente não conseguiu sustentar um restaurante que vale milhões e que tem melhor qualificação no Brasil. Claro que ele não pode assegurar esse restaurante. Claro, estamos a falar de um homem que simplesmente participou lá no Masterchef, conhecido mundialmente. Mundialmente também não, mas no Brasil e em todos esses países que falam língua portuguesa. Claro que não, ele não é ninguém, também acho, não é ninguém. Ele está ali para enfeitar o teu restaurante. Simplesmente está ali para enfeite do teu restaurante. É por isso que o chamaste, né? Porque ele não vale nada, ele é uma coisa que eu não vou dizer aqui o nome. Conhecimento, mas administrar um restaurante é uma coisa, cozinhar é outra. Agora já fechei essa, mas é. o problema não é sua, é meu problema. Só para você saber, eu fechei não fechei muito.
No fim, depois das brigas e bateção de cabeça, o Jacquin foi embora contente. Para muita gente que assistiu, Ari e o seu filho pareciam bastante arrogantes, a ponto de alguns acreditarem que eles nem mereciam ter participado do programa. O triste é que pouco tempo depois do episódio ir ao ar, o restaurante Sal e Pimenta acabou fechando as portas. Mesmo com a visibilidade do programa, o Por que é que será, né? negócio não conseguiu se estabilizar financeiramente. E o mais curioso de toda a história é que o Vinícius, o filho de Ari, né, que havia tretado lá com o Jacquin no programa, acabou, algum tempo depois, se tornando estagiário voluntário em um dos restaurantes assinados pelo próprio chefe. Ou seja, Ah, ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Ele é simplesmente uma pessoa que não sabe administrar o restaurante. Ele não é simplesmente ninguém na vida. Mas tu vais estudar num restaurante assinado pelo Eric Jacquin. Claro. Até aí está tudo bem. depois de toda a confusão, né, parece que os dois se acertaram de vez. No fim de 2017, Vinícius ainda tentou uma nova empreitada, abriu o food truck Panzoca, especializado em comida mexicana em Barueri, mas em outubro de 2018 ele vendeu o negócio e desde então, ao que tudo indica, tanto ele quanto o pai decidiram deixar de vez aí o mundo do food service. Quitanda. O Quitanda foi um dos restaurantes que participaram aí da terceira temporada de Pesadelo na Cozinha em 2021. Especializado em comida brasileira, o local ficava na Vila Romana, na zona oeste de São Paulo. E sim, né, tinha até uma horta lá que era regada pelos cachorros. Bem menos apetitosa. Eu lembro-me bem desse. É que a gente planta aí na frente, olha Mas pro os Nobis. cachorros mijam aqui. Não, Esse não está aqui, você acha o quê? eu acho que não, Eu tenho mas... certeza que sim. Que nojo. Mas nada que o chefe Jacquin não pudesse dar um jeito. O que você faz aqui? Eu sou o garçom. Mas é vestido desse jeito? Com essa chinela? Onde é que eu vou sentar? Pode sentar aqui, ó. Sentar aqui, ó. Boa tarde, chefe. Como... Tudo bom? A Tânia Romão, ela era proprietária e cozinheira do Quitanda e contava aí com a ajuda dos seus fiéis escudeiros, o Luan e a Maiara, para poder tocar o restaurante. Mas Jacquin logo de cara não gostou de quase nada que ele viu por ali, né? Da horta improvisada, a comida servida, tudo tinha preocupado o chefe. Acabou. Acabou não. Onde é que você vai? Aqui na horta. Tem uma horta aqui? É, tem uma hortinha ali na frente, que aí a gente tem hora pro Na Nobis. rua? Já viu, né? Mas nem tudo estava perdido. Jacquin fez o seu papel em meio ao caos e o Quitanda se renovou. O restaurante foi reformado e mudou o nome de Quitanda para Casa da Tânia. A Tânia contou que logo após as gravações veio o decreto da pandemia e não demorou muito para que o restaurante ficasse 2 anos de portas fechadas, funcionando apenas com entregas. Mas as contas inevitavelmente começaram a se acumular e sem conseguir dar fim nelas, a Tânia acabou encerrando as atividades do estabelecimento. Pá, é muito triste, pá. Essa coisa de quarentena, Covid e isso, muitas pessoas ficaram felizes em ficar em casa, é a vida, mas há muitas pessoas que se lascaram muito, muito forte com esse Covid. O restaurante fechou as portas em 2023 após 14 anos de história por conta das dificuldades financeiras causadas pela pandemia. A Tânia, a ex-proprietária, contou como foi doloroso tomar essa decisão. Ela tentou segurar o negócio pelo máximo de tempo possível, mas chegou um momento em que simplesmente não dava mais. O impacto foi tão grande que ela decidiu deixar tudo para trás e se mudou para o noroeste da Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira. Junto ao encerramento do restaurante, Tânia também enfrentava o luto pela perda de um ente querido e disse que o novo lugar teve um efeito curativo na vida dela. Até dezembro do ano passado, a Tânia estava trabalhando como merendeira em uma escola que atendia crianças de 1 a 5 anos. No entanto, em abril desse ano, a gente foi surpreendido com uma notícia bem triste. No dia 19 de abril de 2025, a Tânia Romão faleceu aos 58 anos, vítima de cetoacidose diabética. Sua partida deixou familiares, amigos e todo... Pá, é muito triste, mas lá está. Ela sofreu muitos problemas, malta. E nós também não somos de ferro. Quando um ser humano sofre muitos problemas, sofre tristezas, muitos problemas com o negócio, isso... um dia é triste, mas um dia vai ser o ponto final da história. E é por isso que nós temos muito que deixar essa coisa de maluquices, coisas más para trás e tentar focar em si mesmos e tentar ajudar-nos um ao outro. Porque
Pá, sim, pode ser que ela teve uma doença qualquer, mas muito provavelmente foi por causa do stress que ela teve durante esses anos todos com os restaurantes e isso. E infelizmente foi a óbito. É muito triste porque foi a notícia que mais me deixou triste nessa história porque eu gostava muito da personalidade dela, mas enfim, Todos aqueles que acompanharam sua trajetória, tanto durante o programa, né, quanto depois ali na participação do Pesadelo na Cozinha, né, todo mundo ficou profundamente abalado, né. Fica aqui então a nossa homenagem e condolências à família e aos amigos, né, que todos que tiveram ali o privilégio de conhecer a força e a dedicação da eterna chefe de cozinha. é triste, malta, é triste porque há momentos que pode acontecer coisas dessas na nossa vida e nós nem esperamos. Mas, como eu disse, há muitos restaurantes que foram previsíveis que não iam durar muito tempo, mesmo depois do Jacan ir embora, era previsível isso. Mas o que mais me abalou foi essa notícia. Exatamente, malta, foi essa notícia e meus sentimentos à família e a todos. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem o vosso mega like se não subscrição e começam a queixar. Vejo no próximo vídeo.